Noite de sexta-feira, estamos de volta, 9 horas e 12 minutos, ao vivo para todo o Brasil, na tela da Rede Vida de televisão. Você já sabe, né? Às segundas e às sextas-feiras, sempre das 8h30 às 10 da noite, nós temos um encontro marcado aqui no nosso Mais Vida, com assuntos que, inclusive, vocês sugerem, hein? Você pode mandar sua sugestão para a gente através do WhatsApp, que sempre aparece aqui na sua tela, 11 95 033 6870. Eu quero agradecer o enorme carinho da sua audiência em todo o Brasil, a sua companhia sempre, né? Você sabe que nós lemos todas as mensagens, nós também, sempre que possível, respondemos e queremos a sua participação. E se você quiser falar comigo, não se esqueça, hein? O meu Instagram é @FabinhoTV, @FabinhoTV, o meu Instagram. Me segue lá que eu quero bater um papo bem gostoso com você também depois do programa. Bom, agora vamos falar sobre saúde. Gente, conviver com uma sensação constante de vertigem não é nada fácil, né? A labirintite, termo popular usado para definir distúrbios relacionados com equilíbrio e audição, afeta milhões de brasileiros. Embora seja uma doença de difícil controle, é possível melhorar muito os seus sintomas. Bom, e para explicar um pouco mais para a gente o que é a labirintite, como prevenir as crises e orientar a todos nós a respeito dos tratamentos, eu recebo agora, aqui na Casa do Mais Vida, o otorrinolaringologista, doutor Daniel Cury. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Fabinho. Mais Vida, viu? Obrigado pelo convite. Olha, você sabe que a gente está falando sobre vertigem, é o principal sintoma, nós podemos dizer assim, daquelas pessoas que sofrem de labirintite? Pois a resposta é sim, né? O desequilíbrio, instabilidade, né? Uma sensação de flutuação. Mas acho que antes de comentar aí de sintoma e de causas e tal, acho que para definir um pouco melhor aí, né? A gente colocou ali, perfeito, um termo popular, né? Ou seja, a labirintite. Então, a labirintite a gente ouve muito por aí e, na verdade, os casos verdadeiros de labirintite são poucos, na verdade. Não são a maioria das causas de tontura, de desequilíbrio. Então, eu vou pedir até para a gente colocar um esqueminha aqui. Tem um vídeo aqui, né? Tem uma imagem aqui. Colocar uma imagem para pelo menos... Para explicar como é que é a labirintite, não é? Diga lá, doutor. Aqui vai ter um videozinho, um esquemático, né? Mostrando aqui, na verdade aqui vai mostrar todo o sistema auditivo, vamos esperar um pouquinho surgir, mas o que eu queria definir, primeiro de tudo, então aqui vai mostrar, esse é o esquema, o labirinto seria essa região aqui onde tem aqueles arcos. A labirintite em si, labirintite verdadeira, vai acontecer quando tiver um comprometimento, um processo inflamatório, propriamente dito, dessa região. Como é que funciona? Recapitulando aqui, o som vem pelo ouvido, passa ali onde acumula cera, passa pelo tímpano e chega aqui no ouvido interno. Tá. A cóclea, que é a região auditiva do ouvido interno, e o labirinto, são esses arcos, né, como se fossem umas tubulações. Um líquido é movimentado ali dentro e tem essas células ciliadas que vão balançar de acordo com essas ondas, né, com esse movimento, fluxo de líquido, e que vão dar ideia para a gente de posição que a gente está, né? A noção de posição, de equilíbrio que a gente vai ter no corpo vai ser dada pelo ouvido, pela visão e pela nossa própria percepção. Então, num movimento, um balanço que a gente dê, uma mudança de posição, além desse líquido que vai mudar a posição, a gente ainda vai ter o que a gente está vendo e a nossa própria percepção. A gente sabe que, mesmo com o olho fechado, se a gente fizer algum movimento, a gente sabe que movimento a gente está fazendo. Por isso mesmo, muito, para exemplificar e mostrar como funciona, muita gente passa mal e tem náusea e tal, quando, por exemplo, está descendo a serra. Sim. Então, está ali, hoje em dia, principalmente é comum estar no celular, né? Antigamente um livro, alguma coisa, hoje em dia é comum, está lá no WhatsApp, lendo. Então, o que acontece? A gente está tendo uma movimentação, né? Está dentro do carro, então o labirinto está entendendo que a gente está se movendo, se mexendo. Para a visão, para o cérebro, a visão está parada, então ele entra em conflito e aquilo provoca uma náusea, um mal-estar. Então, é comum, todo mundo sabe disso, fala, bom, tá passando mal aí na estrada, vai acompanhando o caminho, finge que você que está dirigindo. A pessoa se sente melhor, ou seja, então tem que condizer o que você está enxergando com o que o labirinto está sentindo com esse líquido. Aqui, então, com a imagem que fica mais fácil até da gente explicar, capitulando aqui uma orelha, então o ouvido externo vai até o tímpano, então o som vem por aqui, balança o tímpano, como se fosse um tambor, uma pele de tambor, vai vibrar esse tímpano, vai mexer esses ossinhos, né, aqueles ossículos pequenininhos, martelo, bigorna e o estribo vai fazer como se fosse um pistão.
e que vai movimentar o líquido aqui para a gente ter a parte, o estímulo auditivo, a entender aquilo como som. Em conjunto com esse sistema vestibular, a gente vai ter esses ductos, esses canais que formam o sistema do labirinto. Então, veja que eles têm inclinações diferentes justamente para cada movimento que a gente fizer, esse líquido vai balançar. A gente sempre, é fácil imaginar um copo com líquido. A gente está aqui, a gente vira daquele lado, o líquido continua na posição e molha um lado do copo, né? Então, por exemplo, dá para saber que lado você tomou. Tomou, molhou aquele lado, legal. Dependendo da posição que você vira, vai molhar um lado, estimular um lado. Isso que é a ideia de posição, né? De movimento. Então, voltando lá para o início, a gente está falando de labirintite. A labirintite verdadeira é quando a gente tiver um processo inflamatório aqui. E isso, como eu falei, não é a maioria dos casos. É isso? Nessa região aqui. Okay. Isso vai se dever, muitas vezes, a algum processo infeccioso que possa vir. Isso aqui está ligando lá com o nariz, é a tuba auditiva. Então, um processo infeccioso de uma sinusite, alguma coisa, um processo infeccioso de meninge ou do próprio ouvido. Ter uma irritação desse sistema de equilíbrio, do sistema labiríntico, a gente vai ter a labirintite verdadeira. Todo o resto que a gente vai ter vertigens, tonturas, podem ter outras causas e outros distúrbios do próprio labirinto, mas que não são labirintite. De todo jeito, vamos conversar aqui como se fosse um sinônimo, então, da labirintite com as tonturas em geral, que a gente está para a gente conversar melhor os fatores, né? Agora, qual que são é uma inflamação, portanto, então, do labirinto. Sim. Quais são as causas dessa inflamação? Por exemplo, utilizar um cotonete pode causar esse tipo de problema? Ou qual seria o tipo específico de causa principal da inflamação do labirinto? Usar um cotonete, esses traumas de ouvido externo dificilmente vão culminar com um processo inflamatório do labirinto em si. Tá. A não ser que, então, usando cotonete, vão nascer, a gente cria uma infecção, uma otite externa, que a partir daí, exatamente, a gente possa causar uma irradiação do processo inflamatório para o labirinto. Mas o mais comum realmente é quando a gente tem um processo infeccioso, como eu falei, venha de secreção que venha do nariz e acometa essa região, ou mesmo pela via hematogênica, né, pelo sangue, causando um processo inflamatório em si. Né? Falamos das tonturas. Existem outros sintomas que indicam uma labirintite? Sim. Na verdade, quando a gente tem um processo inflamatório agudo do labirinto, além da, a gente fala assim, no manejar tontura, ou seja, desequilíbrio, instabilidade, né? Então a pessoa está andando, ela desequilibra, cai para o lado, sensação de flutuação, né? Então ela fica aquela vertigem que ela vai flutuando, perde o plano e tal. Pode ter ainda diminuição da audição e até um zumbido, ou seja, então, como eu falei, eles trabalham muito juntos, então o processo inflamatório ali ele pode acometer e dar mais um sintoma, não só o desequilíbrio. Vou fazer uma pergunta de leigo. Quando a gente está sentado ou no repouso e sente aquela tontura, possivelmente é uma labirintite ou não? Possivelmente, não dá para ser descartado, mas não é o mais provável. Tá? Então, eu estou dizendo uma coisa que todos os dias a gente vê no consultório... Aquela sensação que você vai cair, entendeu? Sim, exato. Sentado ali ou deitado. Isso pode ser por um motivo de circulação, ou seja, alteração da pressão, do fluxo sanguíneo, pode ser alguma coisa a ver com um outro tipo de vertigem que envolve o labirinto, mas não é a labirintite. Então, eu estava dizendo, é muito comum o paciente chegar no consultório e falar, mesmo conversando, eu tenho labirintite. Na verdade, não. A pessoa, geralmente, ela está com labirintite, né? A labirintite, ela não é uma condição infinita, né? É uma coisa que tem, inclusive, uma duração até certo ponto até curta, mas ela vai se resolver, né? Não a gente separa, por exemplo, o que é uma tontura de que realmente é um processo inflamatório do labirinto? Existe como a gente saber? Existe, né? Quanto mais experiência a gente vai tendo em observar sintomas e tal, mas para o paciente em si, no geral, como eu estou falando, então o paciente chega lá no consultório, às vezes comenta, eu tenho labirintite já faz 4 anos, aí toma até remédio, labirintite, fala, poxa, mas acho que alguma coisa está errada, ou seja, uma labirintite, ela costuma durar aí dias ou semanas, a maioria entre 3 e 4 semanas melhora, né? Uma pessoa não vive a vida toda com labirintite. Eu tenho labirintite, já está ali no, né? Então, assim, voltando à pergunta, como que eu sei? Grande maioria das vezes, essas tonturas de curta duração, na movimentação e tal, geralmente isso não é labirintite verdadeira, né? Já uma labirintite verdadeira, o mais comum é aquela crise realmente, a pessoa muitas vezes não consegue levantar da cama, ela está deitada e as coisas estão girando, né? O teto rodando, náusea, vomitando, então isso geralmente cursa com uma labirintite. Agora, como que a gente pode fazer o diagnóstico de uma labirintite?
Então, como eu disse, a tontura em si ela é muito inespecífica, né? Vai ter muitas causas, né? Depois a gente comenta um pouco melhor, mas outras causas metabólicas, alguma questão da circulação, né? Uma causa vascular e tal, e algumas causas de labirinto em si. Ainda assim, sendo o labirinto a causa, como eu disse, não necessariamente é um quadro de labirintite. Muitas vezes não dá para a gente bater o martelo e garantir naquele momento ali de uma primeira avaliação, falar isso e aquilo, por isso que outros testes vão auxiliar a gente. Mas, como eu falei, tem casos, tem situações que a gente tem um problema de labirinto causando tontura, mas é uma vertigem, por exemplo, posicional, né? Ou seja, é uma coisa que aqui dentro do labirinto, mostrando mais uma vez, nesses arcos, além de ter esse líquido circulando, tem uns cristalzinhos que ficam circulando ali. Num determinado tipo de problema, por exemplo, esses cristalzinhos se soltam, então ele vai dar uma tontura, que a pessoa se mexe, as coisas rodam, mais passa, tal, e o tratamento é totalmente diferente. Então, assim, é mais um diagnóstico clínico, né? Testes no consultório, testes de equilíbrio, testes de movimentação ocular, tudo isso aí vai dar alguns indícios para a gente concluir qual que é o diagnóstico correto, né? Tem muita gente fazendo perguntas e você também pode fazer. O Thiago vai colocar para a gente aqui na tela. 11 95033 6870 é o nosso WhatsApp, 11 95033 6870. E nós vamos continuar falando sobre as causas, os sintomas e os tratamentos para a labirintite. Estamos recebendo nessa noite o otorrinolaringologista, Dr. Daniel Cury. Doutor, vamos às perguntas dos telespectadores então? A primeira pergunta vem de Taubaté, é a Rose que faz. Ela fala: boa noite, Fábio e doutor. Eu tive uma crise horrível de labirintite há 7 meses e até hoje sinto tonturas e pressão no ouvido. Por que será, doutor? Pois é, então, geralmente esses quadros, então, falam, bom, tive uma crise, então faz mais sentido, né, de ter uma tontura contínua, né? Então, uma crise, geralmente a pessoa fica pior, tem uma tontura mais importante, geralmente é uma tontura incapacitante, merece repouso e tal, e tratamento medicamentoso. Saindo dessa fase aguda, né, ou seja, apagando o fogo inicial, ou seja, melhorando, se persiste esse quadro de tontura, esse desequilíbrio, esses outros tipos de sintomas, a gente precisa ver o que pode estar afetando, o que pode estar causando, ou seja, então não mais a gente fica pensando com um quadro de labirintite, né? Ou seja, poxa, está tantos meses uma labirintite. Tem labirintites persistentes, né? Esse processo inflamatório pode demorar um tempo para se resolver. Mas muitas vezes a gente precisa ver o que pode estar desregulando aí. Então ela falou, bom, tem algum sintoma nasal, o ouvido está tampando ainda, será que está tendo alguma diferença de pressão aqui? Isso é um sintoma comum também de consultório, meu ouvido está tampado, que nem que tivesse descido a serra. Então algumas vezes alguma coisa que desequilibrou aqui na ventilação do ouvido, então a gente tem diferença de pressão entre o lado externo do timbre e o lado interno. Então precisa ser realmente melhor avaliado. E aí, como falei, tem testes mais específicos aí de labirinto, né, que a fonoaudióloga faz, uns testes que a gente põe nos eletrodos e sente a resposta do labirinto em cada estímulo, para tentar discernir melhor e investigar melhor a causa desse desequilíbrio, dessa tontura. Porque são 7 meses, né? Um tempo longo. Pois longo, né? Exatamente. A ideia não é que fique tão contínua, né? Não seja tão demorada a recuperação. Ok. Olha, agora a pergunta é da Joana. Ela diz o seguinte: doutor, eu tenho com frequência náuseas, tontura e não posso virar a cabeça que eu fico tonta. Isso pode ser um sinal de labirintite? Pode, mas, mais uma vez, minha aposta não seria essa, né? Ou seja, antes de examinar, obviamente a gente está respondendo aqui, coisas pelo WhatsApp e tal, a gente está perdendo muito dado, muita informação, mas com um pouco que vai contando, não seria a minha primeira hipótese. Tem um labirintite? Não. A gente pode ter até um distúrbio de labirinto, mas que seja uma vertigem posicional, como eu falei, daqueles cristalzinhos que podem se mover dentro do labirinto. Então a gente tem uma tontura que, ela geralmente é de curta duração, mas que quando a gente vira, geralmente mais para um lado que para o outro, esses cristalzinhos se movimentam e dá uma tontura intensa, mas que demora pouco e não caracteriza um quadro de labirintite. Em casos como esse, já adiantando, o tratamento é muito menos com base em medicação e muito mais em tentar fazer um reposicionamento desses cristais, ou seja, manobras, exercícios para voltar esses cristalzinhos para o local de origem e tentar melhorar essa tontura. Nem sempre são medicamentos, às vezes... Nem sempre são... algum exercício, alguma coisa do gênero. Né? Isso, principalmente em casos que, como eu falei, em casos de labirintite, muitas vezes a gente entra com medicação, entra muitas vezes até com anti-inflamatório, corticoide, já que tem que sempre lembrar que o labirintite, esse final, né, esse sufixo it é de inflamação, então a inflamação é uma coisa temporária. A gente pode entrar com anti-inflamatórios, corticoides, outras medicações, além de sedativos do ouvido interno, sedativos do labirinto. E aí vai ter um monte, não vou falar nomes comerciais aqui, mas não conhece vários aí que eu já tomei, melhorou, não, tal. Então, em situações de crise, a medicação é bem-vinda. Em situações que a gente conclui que é uma vertigem posicional, como eu estava falando, como esse caso,
o tratamento vai ser muito mais, chama reabilitação vestibular, né? Ou seja, uma reabilitação labiríntica. A gente vai fazer manobras, né, girando a cabeça, a depender de qual desses condutos aqui tiver acometido, a gente tentar jogar esses cristalzinhos para o local de onde eles vieram, para tentar diminuir esse estímulo errado, né? Ó, tem uma pergunta aqui que vem lá de Porto Seguro, Bahia. Que saudade de vocês aí, hein? Ali é muito gostoso. Um beijo carinhoso a vocês aí. Obrigado pelo carinho da audiência. Ela é que pergunta, doutora. Ela diz assim: ó, doutora, eu tenho um chiado no ouvido, parece uma panela de pressão. Dá para ouvir mais de noite no silêncio. Isso pode ser sinal de labirintite? Não, um zumbido, um chiado, um ruído, pode ser um apito, um ruído de forma isolada no ouvido, não é uma coisa que a gente faça a gente pensar em labirintite. Ele pode até vir, não é o mais comum, também pode vir associado a quadros de desequilíbrio e tontura, no quadro de labirintite verdadeira. Agora, o zumbido, mais uma vez, apenas um sintoma, é um sinal de que pode ter alguma coisa errada, que deve ser investigada, ou seja, pode ser um problema auditivo, então a pessoa muitas vezes... O exemplo mais bobo, na verdade, muitas vezes acontece. Poxa, eu estou com um zumbido forte faz um mês e não estou ouvindo, enfim, aí vai lá, tem uma rolha de cera. Super simples, foi removido, aquele zumbido melhorou, né? Então, aí sim, fala, tirou o zumbido com a mão, ou seja, melhorou. Agora, tem situações que a pessoa pode ter tido uma perda repentina e aí gerou esse zumbido. Ou seja, de maneira geral, quando a gente diminui esse estímulo, esses ruídos externos, a gente deixa de ouvir, ou seja, perdeu um pouco da audição, a gente evidencia um ruído interno, que é esse zumbido, e que muitas vezes a gente não tem causa conhecida. Tem situações metabólicas que causam zumbido, desde questão circulatórias, vasculares, metabólicas, né, hormônio, glicemia, tudo isso pode ser investigado como causa de zumbido, mas não necessariamente vai ser achada a causa e principalmente não necessariamente é um zumbido que vai ser tratado. Não tem essa garantia de que vai sumir o zumbido. A pergunta agora é da Sônia de Santo André, aqui em São Paulo. Ela diz o seguinte: ô doutor, eu gostaria de saber sobre o meu caso. Já tive 2 crises de labirintite. Está relacionado com o emocional? Pois eu já percebi que quando eu fico muito preocupada, depois de alguns momentos, eu começo a sentir tontura e isso acontece. Acontece a labirintite. Tem relação com o emocional aqui no caso da Sônia, doutor? Pois é. A resposta é sim, né? A gente pode ter uma relação dessa, de tensão emocional, momentos de estresse e ter uma piora das tonturas. Mais uma vez, voltando, não seria um caso que a gente pudesse chamar de labirintite, mas a gente pode ter piora das tonturas, tom de vertigem e tal, porque a gente sabe que momentos de tensão e de nervosismo e tal pode alterar o fluxo sanguíneo, a forma com que vai chegar esse suprimento sanguíneo ali. A gente sabe, inclusive, eu fiquei nervoso, fiquei com dor de cabeça. Fiquei nervoso, a pressão subiu. Então, tem várias coisas que a gente, em situações de mudança emocional, maior estresse, a gente vai ter alteração. Então, é como que alterasse o funcionamento do labirinto, mas não que necessariamente seja uma doença do labirinto. É isso que eu quero dizer, como consequência só. Entendi. Agora, a pergunta é da Maria Emília Cavalcante. Ela diz o seguinte: ô doutor, eu tenho labirintite há anos. Já fiz fisioterapia, vestibular, para tratar a labirintite, mas ainda não resolveu a causa. Qual o tratamento mais recente para a doença nesse sentido aqui, no caso que ela já fez até o vestibular, fisioterapia vestibular? Essa fisioterapia vestibular, então é interessante que ela tenha feito, que é o que eu estava dizendo. Tem muitas situações em que a gente faz, que são essas manobras, exercícios, muitas vezes para se não reposicionar os cristais, mas mesmo num caso de labirintite verdadeira, eles podem ajudar na recuperação, ou seja, o nome fisioterapia cabe muito bem, tá? O nome formal é reabilitação labiríntica ou reabilitação vestibular, mas o nome fisioterapia, eu sempre falo para os pacientes, é como se fosse uma fisioterapia de labirinto, ou seja, a gente está tentando fortalecer o seu equilíbrio. Agora, qual que é o tratamento melhor, mais moderno? Na verdade, assim, em situações como a dela, que estão meio assim de longa data, uma coisa meio indefinida, o tratamento é uma investigação mais específica. Não tem muito, a gente vai ter que avaliar, como falei, parte circulatória, enfim, marcadores metabólicos, e tentar ver o que pode estar desregulado, qual fator que pode estar desencadeando essa tontura, tá? Mas não tem nada muito mágico. Bom, o tempo aqui é implacável, né? Mas tem muitas perguntas boas aqui. Fabiana, de Belo Horizonte, um beijo carinhoso a vocês de Belo Horizonte. Ela pergunta o seguinte: doutor, uma pessoa que teve AVC tem mais predisposição para ter labirintite? Ela pergunta porque a mãe dela teve um AVC e sente se sente muito tonta, né? Com muitas tonteiras. Tá. Pois é.
Então, mais uma vez, O AVC... o AVC é um fator predisponente a ter tontura, sim, a ter vertigem, a ter problemas, sim, porque eu não sei exatamente qual foi o caso, mas no caso de um AVC, a gente pode ter tido interrupção, uma obstrução do fluxo sanguíneo, o que pode estar causando uma lesão de algumas células ali, seja a nível cerebral, sistema nervoso central ou do próprio labirinto. E isso, obviamente, vai fazer ele funcionar pior. Mas, mais uma vez, isso não é uma labirintite, ou seja, a gente está num quadro de tontura, está tendo vertigem e tal, em que o fator vascular está sendo importante, porque pode ter lesado, causado alguma sequela naquele sistema ali do labirinto, ou até no nível do sistema nervoso central, cérebro, e que deixa a pessoa, vamos dizer assim, como se tivesse o labirinto funcionando pior, funcionando menos. E ela vai ter mais predisposição a ter desequilíbrios, eventualmente ter tontura e situação de flutuação, né? Vamos falar sobre umas questões atuais. Por exemplo, a alimentação pode causar labirintite? Pode interferir, né? Pode piorar o cenário, tá? Não necessariamente, poxa, visto que é um processo inflamatório, fala, poxa, eu comi alguma coisa e causou uma inflamação? Não. Mas as tonturas de maneira geral em um quadro de labirintite já com outra causa, pode ter uma piora, pode ter exacerbar, na medida que a gente tem algumas, então, excesso de estimulantes de maneira geral, café, chá escuro, chocolate, né? São coisas que, de uma certa forma, diminuem o fluxo sanguíneo que vai chegar no labirinto, ou seja, como que faltasse combustível para ele funcionar. Então, esse tipo de coisa, doces de maneira geral, tendem a ser mais nocivos para o sistema labiríntico, né? E você sabe que eu estava, essa semana, com o meu carro parado no semáforo, vi uma senhora saindo de uma loja, uma senhora já de uma meia-idade, com um fone de ouvido desse tamanho, que agora é moda, né? Aqueles fones Bluetooth, né? Enormes. Então eu pergunto, como ela alcança toda essa área, uma utilização prolongada de um fone de ouvido assim, ou até mesmo aqueles que você coloca dentro do ouvido, pode causar labirintite ou não? Isso é mito, doutor, ou é verdade? Não, a estimulação sonora, né, seja com fone, então esse de concha, né, esse aqui vem por fora, ou aquele que fica intracanal, na verdade, o intracanal vai ter o lado pior de repente estar traumatizando o conduto, ou empurrando a cera lá para dentro, né, nesse sentido, mas tanto um quanto o outro, eles podem, por estimulação sonora realmente em excesso, né, ou seja, um nível muito alto de decibéis, pode causar algum estímulo nocivo ao labirinto e provocar tonturas. Mas, mais uma vez, ele não vai causar a labirintite, mas ele pode realmente, por um estímulo de forma inadequada ali, piorar a sensação. Ele tira uma referência, né? Ou seja, então pode piorar assim, um quadro de desequilíbrio e tontura. Isso sim. Doutor Daniel Curi, obrigado pela sua presença. Olha, você que quiser entrar em contato com o doutor, tem o site dele, é www.danielcuri.com.br, está aparecendo aqui no seu vídeo. Tem também o Instagram do doutor, que é @dr.danielcuri, @dr.danielcuri, tá certo? Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença nessa noite. Obrigado por ter vindo ao nosso programa, tá? Gente, olha, no próximo bloco a gente conversa com a advogada familiarista, doutora Betânia Costa, sobre o processo de inventário. A gente sabe que não é fácil, né, resolver questões burocráticas no momento de luto. A gente tem visto aí o caso, inclusive, mais recente do Gugu Liberato, aí como entram várias questões, não é? Agora, entender os detalhes básicos desse assunto ajuda a enfrentar as pendências e evitar problemas futuros. Se você tem alguma dúvida, pode mandar para a gente, escreve no nosso WhatsApp 11 95033 6870, 11 95033 6870. Nem pense em sair daí, o intervalo é rapidinho e a gente volta já já. Fica comigo!